Oi, pessoal. Então, dando continuidade à geometria, que é uma parte dentro da matemática, como já foi falado anteriormente, da geometria plana. Então, agora a gente vai entrar na geometria espacial. Então, para quem não viu o vídeo anterior, sou a professora, então, Graciele Daniel Zanetti, e agora vamos dar continuidade à geometria espacial. Quem não assistiu o vídeo de geometria plana, acho super importante dar uma olhadinha, porque a espacial não deixa de ser uma continuidade da plana. Para entender a espacial, é bom entender a plana também, certo? Vamos lá, então. Então, a geometria espacial, ela é uma geometria tridimensional. Então, logo além do comprimento e largura, que é da geometria plana, a gente também tem a profundidade, que é a altura. Então, também a gente vai possuir volume e essas figuras, né, espaciais, elas ocupam, então, lugar no espaço. Então, conforme a figura abaixo, então, a gente vai ter uma figura tridimensional, que é um retângulo, onde tem o comprimento, largura e altura. É bom saber também que os componentes dessas figuras, então, vai ter a face dentro como componente dessas figuras, a face, a vértice e a aresta, né, conforme é demonstrado na segunda figura. Então, a face, então, por exemplo, a face de um quadrado, a gente vai ter 6 faces num quadrado, que eu vou explicar mais à frente. Então, a gente vai ter as arestas ali e a vértice, mas mais à frente é explicado melhor. Então, dentro das figuras espaciais, dentro da geometria espacial, né, a gente tem as figuras espaciais, que são os sólidos geométricos, ou as figuras geométricas espaciais, conhecidas como poliedros. Então, aqui tem algumas figuras, né, um cilindro, quadrado, tridimensional, círculo. Então, dentro dessas figuras espaciais, também as mais conhecidas, né, mais estudadas e as que mais caem em vestibular, em concursos e no Enem, temos o cilindro, o cubo, o cone, a esfera, paralelepípedo e a pirâmide. Essas figuras, esses sólidos geométricos, não é novidade para ninguém, nós todos conhecemos, só porque a gente vai entrar mais profundamente de que forma a gente calcula o volume dessas figuras, enfim, fazer o cálculo, né, dessas figuras. Então, entrando dentro do cilindro. Então, aqui a gente tem um cilindro. Então, um cilindro, ele é um sólido geométrico alongado, né, e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento, né? Então, os componentes que tem nesse cilindro. Então, a gente tem como componentes a base. Então, a gente vai ter duas bases com formato circular e paralelas entre si. A gente tem um raio, que na verdade é uma medida do centro do cilindro até a extremidade, né? E a gente tem uma geratriz. Então, as geratrizes, elas são segmentos de retas que formam do lado do cilindro. Então, a área lateral desse cilindro, então, ela é calculada sendo 2 vezes π, vezes o raio, vezes a altura. Então, o π a gente conhece sendo como 3,14 e vai lá mais alguns números depois desse 4. Geralmente no vestibular, se eles não, nos concursos, enfim, nas provas, se eles não dão o número π, porque tem provas que eles dão como, utilize π como sendo 3. Se eles não dão nenhuma opção de usando 3, a gente calcula como 3,14, né? Para ter mais ou menos a aproximação. A gente também pode calcular a área da base, então a área da base de um cilindro vai ser π vezes r ao quadrado. A área total, então, pode ser calculada de duas formas. Então, a área lateral mais 2 vezes a área da base, ou então 2 vezes π vezes r vezes a altura mais r, certo? E mais ainda, gente, além da altura, da área, quer dizer, a gente pode calcular o volume. Então, o volume é a área da base vezes a altura, certo? Então, entrando para o cubo. Então, o cubo, então, a gente pode ver na figura, ele é caracterizado como um poliedro hexaedro, porque hexaedro, 6 faces, é regular, ou ele pode ser ainda um chamado de paralelepípedo retângulo,
com todas as faces e arestas congruentes e perpendiculares. Congruentes, ou seja, todas as faces e arestas de mesma medida. Então, a composição desse cubo então, ela vai ter arestas. Então, as arestas, a gente tem 12 arestas da mesma medida. A gente tem 6 faces quadrangulares. Possui 4 diagonais internamente no cubo. Possui 8 vértices e possui 24 ângulos retos de 90 graus. Então, a área desse cubo a gente pode medir da seguinte forma: a gente vai pegar a área lateral, né? Então, vai ser 4 vezes aresta ao quadrado. A gente vai pegar as arestas. Então, a área total vai ser, então, 6 vezes a aresta ao quadrado. E o volume vai ser aresta ao quadrado. O cone, conforme a figura também aqui, ele possui uma base circular, né? Formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice em comum. Então, a área lateral dele vai ser πr vezes diretriz. A área da base, então, vai ser o πr ao quadrado e a área total vai ser o πr vezes diretriz mais r. Então, toda vez que eu falo r, é raio. E o volume vai ser 1/3 vezes π, vezes r ao quadrado, vezes a altura. Falando assim, parece muito simples, π vezes raio, vezes a altura, mas como eu falei, são muitas fórmulas para a gente ter em mente, para a gente saber, para estar aplicando em prova. Então, no momento da prova, o que pode complicar é isso. Posso me confundir uma área de um cone com de um triângulo, né? De um triângulo, não, de um cilindro, enfim. A gente pode estar confundindo essas áreas, muito, muito fácil de confundir, mas que sim, na cabeça, enfim, a gente tiver isso, é fácil de resolver o exercício e matar a charada, né, na questão do vestibular. A gente também tem as esferas. Então, as esferas, elas possuem vários componentes dentro dela. Então, a gente tem uma superfície esférica, né, dentro da esfera, que é uma região superficial da esfera. A gente tem uma cunha esférica, que é uma região entre 2 semicírculos, conforme está ali na figura. A gente tem o fuso esférico, que é a parte da esfera obtida pelo giro de uma semicircunferência a um certo ângulo. A gente tem a calota esférica, que é a parte da esfera cortada por um plano perpendicular ao eixo de rotação. Tem os polos, que são os pontos nas extremidades do eixo de rotação da esfera. O paralelo, que é uma circunferência perpendicular ao eixo de rotação da esfera. E o meridiano, né, que é uma circunferência na superfície na mesma direção do eixo de rotação da esfera, né? Para calcular a área, então, é 4 vezes πr ao quadrado, e o volume, então, é 4 vezes πr ao quadrado, tudo dividido por 3. A esfera, a gente pode estar calculando, enfim, temos como exemplo, então, a Lua é um tipo de esfera, né, que a gente pode estar dando como exemplo aí do nosso cotidiano. Enfim. Temos o paralelepípedo também, então, que é um prisma que possui base e faces em formato de paralelogramas, que é um polígono, então, de 4 lados, né? Ele possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E tem como área da base, então, a gente pode calcular área vezes a gente pode calcular a área, não, o A, então, aqui é a largura vezes o comprimento. A área total, então, vai ser 2 vezes a largura vezes o comprimento, mais 2 vezes o comprimento vezes a espessura, mais 2 vezes largura vezes espessura. Então, essa é a área total. E o volume vai ser largura vezes comprimento vezes espessura. Certo? Entrando, então, na pirâmide. A pirâmide então, composta por uma base e uma vértice, apenas uma vértice que é no seu topo. Sua base, ela pode ser triangular, pentagonal, quadrada, tem vários tipos de pirâmide, né? Pode ser retangular, paralelograma. E os componentes dela também têm as arestas laterais, segmentos de reta da base até o vértice,
Tem as faces laterais, formadas por triângulos, então pode ser 3 triângulos, 4 triângulos, vai depender da pirâmide. Tem as arestas da base, que é segmentos de retas ligando os vértices, né? Tem a altura dessa pirâmide, que é definida pelo vértice. E tem o chamado apótemas, que é correspondente à altura de cada face lateral. Então, são classificados em apótema de base ou apótema de pirâmide. E a área total da pirâmide, então, vai ser a área lateral mais a área da base. E o volume vai ser, então, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E aqui a gente entra para exercício. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um exercício de 2016, do Enem de 2016. Então, vamos lá. Então, para resolver, essa era a questão, para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. Então, essa cisterna atual, ela tem um formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Então, mantendo o formato atual cilíndrico, a altura que compõe hoje, só porque ela deve comportar agora 81 metros cúbicos de água. Então, após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize, ó, como eu falei aqui, ó, utilize 3 como aproximação para o π. Então, provavelmente, nos concursos eles pedem para utilizar como 3 para ser um número mais redondo, né, na hora de fazer os cálculos. Então, aqui, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, a gente precisa saber qual o aumento do raio para atingir esse volume de 81 metros cúbicos. Então, a cisterna atual ela tem 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Qual é o raio dessa cisterna atual? Então, o raio ele vai ser o diâmetro dividido por 2, né? Porque o raio ele é da metade, né, de um cilindro até sua aresta. Então, diâmetro dividido por 2, então, hoje o diâmetro é 2, da atual é 2, dividido por 2 é 1. Então, a gente tem o raio da cisterna atual de 1 metro. Então, a nova cisterna deverá ter capacidade de 81 metros cúbicos de água. Então, o cálculo é o seguinte, volume da cisterna. Então, o volume da cisterna, como é um cilindro, é calculado pelo seguinte, área vezes altura. Qual a área de um cilindro? πr ao quadrado. Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume da cisterna que vai ser, precisa chegar à capacidade que é de 81 metros cúbicos. Então, é esse o volume. O π, então, 3, conforme enunciado, falou para ser utilizado. R ao quadrado vezes H. A gente quer achar o novo raio dessa cisterna para ter essa capacidade de 81 metros cúbicos. Então, R ao quadrado e a altura a gente tem que vai continuar para esse 81 metros quadrados de água, essa capacidade vai continuar a mesma altura, que é o 3 metros. Calculando dessa forma, a gente pega 3 vezes 3 vezes R ao quadrado vezes 9, né? Igual a 81. R ao quadrado, então, 81 dividido por 9, a gente tem 9, aplicando esse R ali ao quadrado, a gente tem, então, 3 metros. Então, esse é o raio, né, de 3 metros. Mas só que não é simplesmente esse raio que eu devo colocar para, como diz enunciado, para suportar essa capacidade. Por quê? Porque a cisterna atual, ela tinha, então, 1 metro de raio. Então, o aumento no raio da cisterna não vai ser de 3 metros, e sim o 3 menos 1 que eu já tenho, né? Então, vai ser um aumento de 2 metros. Porque 1 metro de raio eu já tenho, eu só preciso ver qual vai ser o aumento para manter essa capacidade. Ou seja, então, 3 do raio, que eu achei, menos 1 que eu já tenho, né? Porque vai manter todas as características da cisterna atual. Então, eu tenho um aumento no raio de 2 metros. Ou seja,
Letra C, 2 metros vai ser esse aumento da cisterna, do raio da cisterna. Então, essa foi a aula de geometria espacial. A gente colocou um exemplo aí simples, não tão simples, né? Como eu já falei, na geometria plana, a gente precisa colocar a nossa cabeça funcionar, a gente precisa saber das áreas, precisa saber todos os cálculos para a gente chegar num resultado e acertar a questão. Então, o que eu desejo para vocês é boa sorte, que vocês se dão super bem na prova, e até a próxima aula. Tchau!